Deus. Deus tem promessa. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero fazer aquilo que Ele tem para mim. Amém? E nós, didaticamente, lendo para o Senhor, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Mas para nós, didaticamente, nós temos o tempo separado em anos, né? Porque não temos a capacidade de enxergar o todo. E achamos até legal o tema, né? Ou direção como igreja para o ano vindouro. Você sabe qual é o tema para esse ano? 2023, o ano da casa cheia, né? Baseado lá em Lucas 14:23. Sabe, mas não basta que saibamos um tema. Ah, não, eu vou andar em cima de uma palavra, ponto. Amém. Você está andando em cima da palavra. Amém que você crê no tema que o Senhor liberou para nós como igreja e caminha sobre ele. Mas assim, não é suficiente. É necessário que tenhamos clareza. Amém? Alguns acham sem importância ou nem percebem que há uma intenção de Deus para vivenciarmos. Há uma intenção de Deus para a sua vida. Deus é intencional. Deus é um Deus de propósito. E não é possível, ou não é prudente, não é sábio, não é sensato, que Deus, sendo um Deus intencional, eu não seja intencional. Se eu me digo cristão, e cristão aí é cristãozinho, semelhante a Cristo, aquele que pelo menos se assemelha ou busca se assemelhar a Cristo, eu não posso não ser intencional, porque Deus o é. Eu não posso não ter propósito, porque Deus tem propósito. Eu não posso viver uma vida sem propósito. É necessário que eu tenha essa percepção, eu tenha essa clareza. É necessário que tenhamos isso. Senão, como eu disse, a vida passa e nós nem a percebemos. Mas nosso Deus e Pai é um Deus, eu disse que é um Deus intencional, é um Deus de propósito e também um Deus de princípios. Amém? O princípio permanece, amém, queridos? Para alguns, né, às vezes creem na graça e falam, a princípio, a partir da nova aliança que o Senhor estabeleceu a graça, então os princípios, eles não se perderam. Os princípios de Deus não se perderam nem se perderão. Eles permanecem para sempre. Amém? E eu quero então enfatizar, se eu ando atento aos princípios, sei o que devo fazer, sei o que vai acontecer, se eu fizer ou não certas coisas, entende? Existe um princípio, né? Existem inclusive leis, eu não me refiro aqui à lei espiritual, me refiro à lei da ciência, né? Não existe lei da gravidade. Quem crê na lei da gravidade? Não crê na lei da gravidade, tá bom. Então caminhe em cima de um prédio de 10 andares e saia de sobre a laje. Se não crer, não vai dar tempo de crer mais, né? Certamente, se não tiver nada que se sustente, você vai escorraçar por baixo. Amém? Existem princípios de Deus, é necessário que eu os conheça e saiba que eles se cumprirão. Amém? Nós estamos na graça, estamos debaixo da graça, o Senhor me chama de filho amado e eu sou abençoado, é verdade, sou mesmo. Queridos, nós, só um exemplo aqui, nós não entregamos dízimo ou oferta, porque senão Deus vai. Não estamos mais debaixo de maldição, já fui livre da maldição. Então, se eu entregar meu dízimo, o gafanhoto vem. Não vai com isso, sai dessa. Mas certamente, princípios prevalecerão também sobre a sua vida. Você já é abençoado. Mas aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Isso não muda. Você entende isso? É necessário que nós entendamos, né, aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então precisamos ser intencionais. Quando somos intencionais, nós criamos planos, metas, alvos, criamos rotinas, pontos de verificação e validação de como estamos indo. Sim ou não? Se você for intencional, né? Você não precisa responder para mim. Mas se você é intencional, a cada início de ano você faz plano, sim ou não? Você traça metas, eu sempre digo, escreva os seus alvos, escreva as suas
Você pode fazer alvos, listar alvos na sua mente, aí 10 alvos. Amanhã você lembra de 8, depois de amanhã de 5, depois de amanhã de 3. Registre, escreva. Amém? Mas é necessário que na nossa caminhada nós entendamos como que acontece o processo de Deus nas nossas vidas. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um formato para que caminhemos. Nosso Deus é um Deus de processo. E nossa vida também se dá por um processo. Você entende isso? Salvo o milagre de Deus que instantaneamente mude alguma coisa, a nossa vida vai ser regida por um processo. Deus é assim, Deus é um Deus de processo. Amém? Quando de fato nós temos revelação da graça, irmãos, a Jesus, nos tornamos intencionais naquilo que fazemos para Ele e mais intencionais naquilo que Ele quer que façamos. Então, deixe eu te fazer uma pergunta: como que você conta os seus dias? Como você conta os seus dias? Alguns acham que contar é somente verificar o que aconteceu no final, fazer um levantamento de baixas ou danos, né? Eu conto os meus dias assim, chega no final do ano, eu faço um balanço para ver o que aconteceu. O que aconteceu? Isso é falta de intencionalidade. Se você, porventura, tem uma empresa que trabalha assim, você quebra antes de pensar que quebrou. Né? Como assim? Eu vou ver o que aconteceu. Você deve ser intencional, você deve planejar os seus dias, não esperar para ver o que aconteceu. Você entende? É como nós, como cristãos, falamos que vamos ganhar vidas, nós devemos ser intencionais. A palavra diz que nós devemos dar fruto, e abundante fruto. E às vezes a gente fala assim: não, eu vou chegar no final do ano, vamos ver quantos frutos, quantas vidas eu ganhei com Jesus. Sabe, é necessário que você seja intencional. Eu até te pergunto: quantas vidas você pensa, ou o Espírito te falou para que você ganhe esse ano? Aliás, vou te perguntar: você acha que o Espírito restringe o número? Você que tem que, né? Não, eu sou intencional, quero ganhar pelo menos uma vida por mês, então são 12 pontos. Agora não tem intencionalidade, vamos lá, né? Vou pregar o evangelho para ver o que vira. Sabe, queridos, é necessário que nós aprendamos a contar os nossos dias. Uma vida intencional ou com propósito e com propósito. As coisas não acontecem por acaso, mas de forma pré-determinada. Eu sei que o Pai tem para mim, sei que Ele espera de mim e me movo para tal. Você entende? Aquele que é intencional se move em relação àquilo que crê. Então, fé não é passiva, fé é ativa. Eu vou me mover em relação àquilo que eu creio. Amém? Propositadamente me preparo, me movo e me planejo na total dependência e direção do Espírito, para que o propósito seja cumprido e experimentado. Mas vamos ler alguns textos na Bíblia, né? A respeito do que a palavra diz. Vamos abrir lá em Salmos 90. Pastor, você está falando muito rápido, o tempo é curto. Eu tenho que correr e saltar algumas coisas, mas amém. Salmos 90, versículos 10 a 12, diz assim: os dias da nossa vida sobem, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou ainda havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Creia nisso, querido, é muito rápido. Eu já estou com 58 anos de idade. E outro dia eu estava com 30, outro dia com 20. E amanhã, na hora que eu piscar, eu estava com 70, né? Se Deus quiser. Amém? Agora vamos ler o versículo seguinte: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o vigor que te é devido? Ensina-nos